Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de fevereiro, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar e iniciar, este novo livro. O livro de Josué, que tem 24 capítulos. E eu sempre mostro, no início de cada livro, os mapas lá do pessoal da educação cristã. Eu tenho eles aqui e tem sido de grande valia aqui no nosso devocional, porque ele traz um resumo. Isso é muito bom, você ter um panorama quando você inicia o livro. E aqui nós vamos ver nesses 24 capítulos 3 pessoas em destaque. O próprio Josué, Caleb, o seu grande companheiro Caleb, fez parte da comitiva dos espiões. E temos a figura de Raabe, que muito vai nos ensinar. Apesar do nome do livro ser Josué, o autor deste livro é desconhecido. Josué não declara a sua autoria ao livro, Então, hoje não podemos afirmar quem escreveu o livro de Josué. E o nome Josué significa Deus é a salvação. Ele vai ser escrito entre 1000 a 561 antes de Cristo. E nós vamos ver que o propósito deste livro é apresentar o cumprimento das promessas de Deus, nos dias de Josué e ensinar as gerações futuras a servir ao Senhor. Olha que coisa mais linda, Se a gente pudesse falar sobre um resumo deste livro, nós poderíamos dizer em 3 etapas. A primeira, a conquista da terra, que vai de Josué 1 até Josué 12, 24. Depois nós vamos ter a distribuição dessas terras, A distribuição da terra prometida, que vai de Josué 13 até o Josué 21, 45. E depois a lealdade da aliança nesta terra, que vai de Josué 22 até Josué 24, 33. E lembrando, que sempre o Antigo Testamento, ele vai nos trazer um vislumbre daquilo que será realidade no Novo Testamento. Então, Josué, ele vai apontar para Cristo, Josué é representado aqui como um grande guerreiro, libertador. Ele vai, na verdade, libertador não, ele vai liderar a conquista de Canaã, E no Novo Testamento nós vemos a figura de Cristo como nosso grande guerreiro, que nos conduz a tomar posse dos céus, do novo céu e da nova terra. Então nós vamos ver muita familiaridade aí. Como herança, aqui é dividida aos israelitas no livro, Aí nós vamos ver detalhe por detalhe. Cristo já dá ao seu povo a herança que lhe cabe, Como filho de Deus, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aos israelitas era requisitado uma vida fiel de aliança. Cristo preencheu todos os requisitos da aliança para aqueles que nele crerem se tornarem justos através da justificação em Cristo Jesus. Olha quantas coisas maravilhosas nós teremos. E como sempre, eu vou deixar, lá no Instagram a foto. Eu vou deixar, sempre faço isso, a menção desse material que é extraordinário e muito nos auxilia para vislumbrarmos, todo aí o livro que a gente vai caminhar por esses dias. E aí, sem maiores delongas, Deus fala a Josué e o anima, Deus já tinha feito isso lá em Deuteronômio e agora ele vai fazer isso agora muito direto, porque chegou um momento, Não há mais a figura de Moisés aqui, finalizamos Deuteronômio com a morte de Moisés, E aqui é
Josué. Chegou o momento de Josué e Deus tinha dado a promessa que da mesma forma que ele tinha sido com Moisés, ele seria com Josué. Então ele vai nesse capítulo 1 trazer, reafirmar isso. E é tão extraordinário, não é? Essa forma de Deus nos estar conosco, né? Eu acredito que Josué ele construiu um relacionamento com Deus. A Bíblia diversas vezes nos traz a lembrança que quando Moisés saía ali da tenda, né, da presença de Deus, quem permanecia lá, né, sentadinho lá, usufruindo de tudo aquilo? Josué. Então sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. E dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medite nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí nós vamos começar aqui a preparação para o quê? A travessia do Jordão, né? Quantos desafios nós teremos aqui pela frente. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para entrares na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuíres. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que ordenou Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dar essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gados, fiquem na terra que Moisés deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armado na frente dos vossos irmãos e os ajudarei, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Então respondeu Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Eu vejo assim quão fiel foi esse povo aqui, né? Que eram os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés, né? Eles honraram com a palavra que eles deram a Moisés, foram fiel àquilo que eles prometeram a Deus, né? E deixaram deste lado da Transjordânia, desse lado do Jordão, deixaram suas esposas, seus filhos, né? Os anciões, mas os homens dotados para a guerra
pegaram os seus armamentos e passaram o Jordão e guerrearam pela conquista dos seus irmãos. E aí em Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente para espiar, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, porém, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém não sabia de onde eles eram. Havendo de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde foram. E depois a eles depressa, porque vão alcançar. Ela, porém, os fez subir ao eirado e os escondeu entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Então, uma parte ali do telhado, né? Foi aonde esses espias ficaram escondidos. E antes que os espias se deitassem, foi ela ver com eles lá no eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados de pavor, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito. Também fez aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam no Jordão, os quais foram destruídos. Ouvindo isso, desmaiou o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Olha que lindo que essa mulher fala. Essa mulher era Raabe, uma prostituta, mas uma mulher que chegou ao conhecimento dela, a grandiosidade de Deus. E sabe o que ela fez com isso? Isso gerou salvação sobre a vida de Raabe, e toda a família dela foi beneficiada pela postura que essa mulher teve a partir do momento que ela tomou conhecimento de quem era o Deus de Israel. Olha só. E aí, agora, pois, jurai-me, pois peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, também delas usarei para com a casa do meu pai, e me dareis um sinal de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também a dos meus irmãos e a minha vida, das minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nova missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. E aí eles arquitetaram um plano, tá lá no versículo 15. Ela fez-os descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E aí disse-lhe: ide ao monte, para que porventura vos não encontrem, os perseguireis e escondei-vos por 3 dias, até que voltem, e depois tornareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos do teu juramento, se nos fizer jurar, e se vindo nós à terra, não ateares o cordão fio de escarlate na janela por onde me fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos. Então, qual era o acordo? Lá pela janela, aonde ela desceu os espias, ela ia pendurar um fio escarlate, marcando a casa dela. E olha só, um fio escarlate, representando um sangue derramado sobre aquela casa, né? Representando ali a salvação estabelecida sobre aquela casa. E aí, quando eles viessem, né, para destruir Jericó,
veriam a marcação da casa de Raabe e ela seria poupada com todos que estivesse dentro da casa dela. Então ela tinha por cuidado manter todos dentro de casa para que a vida deles fosse poupada. E que qualquer que sair pela porta fora da tua casa, o seu sangue não cairá sobre a nossa cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue que qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão, né? E aí eles chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, né? Para que aqueles que foram perseguir eles voltassem. E aí os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera. E disseram Josué, certamente o Senhor lhe deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Olha que lindo, né? E aí o capítulo 3 vai falar sobre essa passagem. Eles levantaram de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e passaram ali adiante. Sucedeu que o fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, e que os levitas e os sacerdotes a levarem, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja uma distância de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, a arca do Senhor, ela ia bem ali à frente, orientando eles por onde eles deveriam ir, porque era um caminho totalmente desconhecido, né? E aí, nós vamos ver que Deus, o Senhor fala a Josué, dizendo a ele no versículo 7, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao achegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, heteus, heveus, feruzeus, gigazeus, amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais agora, pois, 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés do sacerdote que levar a arca do Senhor, o Senhor e toda a terra possuem nas águas, pisem, né, nas águas do Jordão, essas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. E tendo partido o povo das suas tendas, pararam no Jordão, levando o sacerdote a arca do Senhor diante do povo. E olha que lindo, pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam pelo mar da Arabá, que é o mar salgado, foram ao todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E hoje nós sabemos, e a Tua palavra nos traz essa segurança, que em Ti somos mais do que vencedores. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.